Olá, somos o Gina Sem Fronteira, 4 feministas brasileiras e imigrantes nos Estados Unidos, discutindo temas de interesse para a mulher. Se você curtiu nesse episódio, segue o Gina Sem Fronteira no Instagram, Facebook e YouTube. Mande também perguntas e sugestões no nosso e-mail, ginasemfronteira@gmail.com. Partiu! Beijo! E aí, minha gente, hoje aqui vamos mais um assunto polêmico sobre essas eleições aí de 2018 que tá causando os problemas, né? E comigo aqui hoje tá a Grace, a Lana, Vânia e eu aqui, a Eliciane, ou Eli. Hoje nossa conversa tá voltando um pouco pela questão por que tá difícil de manter as amizades com essas eleições de 2018. Pessoas que a gente tem na nossa vida há muitos anos, familiares, amigos, apoiando um candidato que claramente dizendo absurdos e coisas que não cabem mais no contexto em 2018, depois de tanta luta de tantas pessoas pelos direitos das mulheres, da comunidade LGBT e tudo mais, e aí por que nossos amigos hoje em dia apoiando esse tipo de pensamento? Que a gente nunca ouviu eles falando desse jeito ou usando certas expressões e argumentos antes dessa comoção toda. Então a gente vai estar comentando um pouquinho hoje da nossa experiência pessoal com familiares e amigos e tentar entender o porquê tanta gente tá nesse barco aí de que esse cara vai resolver os problemas do Brasil, que vai mudar tudo, que ele é o salvador da pátria. Então, vamos começar com uma experiência pessoal aí. Eu tenho primos na minha família estudados, alguns eram de história militar e estão firmemente apoiando pensamentos desse sentido, de que o militarismo é a solução. E lembrando que a gente viveu na ditadura não muito tempo atrás, né, bem nova aí, 30 e tantos anos atrás, então é surpreendente saber que eles, por serem mais velhos que eu, ainda apoiam essa ideia de que o militarismo é a solução, ou armas para cidadãos comuns, como se isso fosse uma forma de se defender, quando na verdade tinha que ter mais investimento em segurança pública e controle das armas militares e de policiais, para que não caia na mão de pessoas erradas, porque é esse que é o problema. Então, vamos começar aí um pouquinho sobre essa parte de militarismo que vocês acham sobre a questão de que as familiares e amigos apoiam essa ideia de que a ditadura, alguns até dizem que foi boa. Sim. Que foi isso? Eu acho assim, tem gente na minha família que foi militar. Eu sempre achei que a minha família era muito mais liberal, pelo menos dentro assim, meu pai e minha mãe, né? É uma família que continua sendo muito discreta, mas eu fiquei surpreendida com as ideias durante esse período de eleições. E eu acho que porque o Brasil ainda é um país conservador, é um país... a maioria das pessoas tem o catolicismo ou são evangélicos, então as pessoas estão muito assim com essa mentalidade religiosa. Eu acho que esse é o grande motivo, mesmo que você não tenha tido experiência ou pessoas que foram envolvidas com o exército, por serem militares, que seja, eu acho que o que contribui é o fato de ser ainda uma sociedade muito conservadora e de achar que essa é a solução, porque quantas pessoas não são... a educação é uma educação rígida, entendeu? Do medo, da apreensão, de que você deve ser punido pelas coisas erradas que você faz. Então, eu acho que essa ainda é a forma como os brasileiros pensam.
ainda é o mindset dos brasileiros. Então, o senso de justiça ainda. Porque eles acham que é ordem, né? Eles meio que colocam na mesma caixa a militarização e a ordem. Vai trazer ordem você ter militares na rua. Mas eu acho que as pessoas nem entendem quando o pessoal fala desmilitarização da polícia, o que é. Tem gente que pensa que, nossa, a gente não é a favor de ter polícia. Não tem nada a ver com ser a favor. A gente é a favor de ter polícia. Só acontece que o que é que a polícia pode fazer? Como é o procedimento da polícia? Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas gostam tanto de comparar tudo que acontece no Brasil com o que acontece nos Estados Unidos, e pelo fato de a gente estar aqui, a gente recebe muita crítica por ter opinião sobre o Brasil, mas aqui, cara, a polícia faz o que quer e não tem muita repercussão no sentido negativo sobre polícia cometendo assassinato. Então, assim, tem esse tipo de falta de organização na parte da polícia. As pessoas não são preparadas e aí tem todo esse poder de fazer o que quiser. E aí quando você é contra isso, eles falam que você é contra a polícia toda. Você não é contra a polícia, você é contra esses casos que a polícia comete violência realmente. E é o que acontece no Brasil. Você não é a favor também de todo mundo ter uma arma e aí sair fazendo o que quiser com a arma, porque não, é minha liberdade de me defender. Cara, o Bolsonaro, ele foi treinado na academia lá de Resende, e quando assaltaram ele tinha uma arma, o cara tirou a arma dele e assaltou ele. Por aí você vê que não tem como se proteger quando tá armado. Agora, eu que não tenho nenhum treinamento com arma, vou pegar uma arma e vou poder sair por aí falando, aqui, ó, você chegou, entendeu? E sem contar também que se você for assaltado, você tem o elemento surpresa, entendeu? O cara tá ali te vigiando, você sabe o que vai fazer, você não sabe, do nada você vai ter, naquele momento você tem uma reação. De você saber se proteger, então isso é muito complicado, sem contar que tem muita gente totalmente descontrolada que tem acesso aí à arma, e aí depois é o que acontece aqui. O cara tem uma frustração sexual, vai e mata a molecada que estuda com ele, entendeu? Aí fulano é contra gay, vai numa boate gay e sai atirando em tudo quanto é gente gay. Ou se não, vai na briga de trânsito, isso acontece aqui também, das pessoas estarem armadas. Menina, aconteceu aqui. Uma moça aqui, onde eu passo todo dia, atiraram nela porque ela não quis dar a passagem pro cara. Aconteceu também, foi em junho, eu moro aqui perto, né, aconteceu aqui na minha rua, um cara, ele foi preso, menino jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, ele atirou numa estudante porque ela pediu passagem, né? Ela tava tentando passar, ele não deixou, e aí ele foi atrás dela, tava armado e deu um tiro na cara da menina. E tipo, é isso que traz, né? As armas fazem com que você se sinta, você perde a cabeça e você tem aquela autoridade pra você... Poder. É tipo tribunal de rua, eu vou condenar você à morte, acabou. E por mais que ele defenda que, ok, as pessoas não vão poder andar armados, porque você pode ter o direito de ter uma arma, mas você não vai ter o direito de andar armado na rua, em público. Tudo bem, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se a pessoa tem direito ao porte de arma e acha que vai numa situação em que ele vai ter algum tipo de perigo, aquele cara vai levar a arma com ele. Independente, vai esconder ali, entendeu? E num momento desse, dentro de um ônibus lotado, dentro de uma festa, numa briga de ônibus, você que tá ali sentado sem arma, sem nada, vai acabar pagando o pato, entendeu? Tem nada a ver, só vai gerar mais violência. Eu acho que quem tem que ter arma é quem foi treinado para ter arma. Ok, a polícia é corrupta, eu não confio na polícia. Ninguém aqui confia na polícia também nos Estados Unidos, certo? Mas foram treinados para fazer aquele serviço. Eu não quero a coroa que mora na esquina, que é racista, que acha que vem um negro andando na rua, que é um ladrão, pegar a arma dela e, meter um tiro nele, tá ligado? Não, e é muito estranho, porque assim, o Brasil, eu sou do Rio, e o Rio tem vários casos de bala perdida. A gente já vive isso. Então, você colocar armas na mão de todo mundo porque você acha que você vai estar mais seguro armado, gente, para e pensa um pouco, agora já não funciona. A gente tem um país de primeiro mundo onde as pessoas podem ter armas e não funciona. A gente teve quantos casos até agora? Mais de 150? Mais de 150 casos, pelo menos? Todo dia tem morte. Para e pensa, vai se informar, cara, vai ler. Não funciona aqui, que tem segurança de uma certa forma melhor do que no Brasil.
não vai funcionar aí. Não é a maneira de se fazer segurança, a maneira de se fazer justiça, não é com arma na mão. Mas essa também não é a única. E esse não é o único motivo também. A gente também tem a questão de lei trabalhista. Fulano sempre vai falar, mas os Estados Unidos também não tem. A gente não tem direito trabalhista nenhum aqui, não temos mesmo. E é uma merda, porque te complica de várias formas. Mulher tem medo de ficar grávida porque pode perder o emprego quando voltar. Não necessariamente você vai ter seu emprego quando você voltar. Esse é um dos problemas. Ou você pode ser demoted, no caso você vai assumir um cargo menor que o que você tinha quando você engravidou. Então a gente não tem férias, tem tudo isso. Só que a gente tem um ponto positivo, que a gente ganha mais do que brasileiro e a gente tem a nosso favor o valor do dólar. Então, por conta do valor do dólar, a gente tem acesso a muita coisa que o brasileiro não tem, porque eles trabalham e ganham real. Então, assim, o seu poder de consumo é muito menor em relação ao nosso. Então, você precisa, sim, de um outro tipo de rede de proteção para ajudar o trabalhador, que no caso ter férias, no caso ter o 13º, porque além de você ter isso, você ainda não tem o mesmo padrão de vida que a gente tem aqui, mas o fato de a gente ter padrão de vida não é relacionado à lei trabalhista, é por muito também pela questão do dólar ser tão caro e ser usado como moeda internacionalmente, a gente tem acesso a tudo muito mais barato. Então, daí que vem, não tem nada a ver da gente não ter lei trabalhista. Isso, na verdade, é um dos problemas que a gente tem que resolver aqui. Então, assim, você já recebendo pouco, tendo uma moeda que é desvalorizada, tudo é muito caro, porque o Brasil, ele importa basicamente tudo, né? Então, imagina você não ter nem lei trabalhista para te ajudar. Onde diabo você vai a partir daí? Já tá difícil, né? Porque muita gente tá sendo contratada só para trabalhar aquele período de tempo. Os empresários estão cada vez menos assinando carteira de trabalho. Foi depois da reforma, né? Do Temer. E também, velho, o 13º salário é uma coisa especial no Brasil. Todo mundo espera por aquele pagamento, entendeu? E eu não consigo entender. Esse é um dos motivos que eu não sei como é que entendeu? Que você fica com raiva de manter algumas amizades durante a eleição, que eu não consigo entender. Velho, você é pobre ou você é classe média baixa e você tá defendendo uma pessoa que vai tirar esse recurso. Como é que você pode ser, eu não concordo com essa política, mas eu concordo com outra, mas independente, ele vai ao poder e ele vai tentar instalar aquela... Se ele não conseguir no primeiro ano, ele vai tentar fazer. E os empresários ou os políticos e deputados que são a favor dessas alternativas, dessas políticas, eles também vão pressionar para que sejam aprovadas. Então não faz o menor sentido. A pessoa entra no Facebook ou então entra no Instagram, começa a ver aquela comoção de gente que você sabe que passa por dificuldade, gente que você sabe que não tira férias porque não tem dinheiro e, Mas é aquilo também, né? O Brasil tem uma coisa de copiar muitas coisas daqui. A gente estava falando sobre porte de armas e agora a gente está falando sobre direitos trabalhistas, né? Só para ficar claro que a gente pulou desse assunto para o outro. E é uma coisa que a gente vê muito copiando. A gente tinha uma lei trabalhista que protegia os trabalhadores até o Temer assumir a presidência, o governo, que ele mudou, teve a reforma trabalhista. E estão cada vez mais copiando da maneira que é feita aqui. Vocês param e pensam, né? Eles estão favorecendo aos empresários, porque eles pensam assim, não, mas se eu ajudar o empresário, ele vai gerar emprego. E aí, tanto faz, se ele está gerando emprego, foda-se que você não vai ter lei trabalhista, porque você está empregado. Então, você tem que trabalhar para você praticamente ter um pouco de dignidade e conseguir o que você quer através do seu trabalho. Os seus direitos, eles não são importantes. Então, isso que aconteceu com a nova reforma trabalhista, que está muito parecida com a dos Estados Unidos. A gente não tem férias aqui. Tem empresa que nem precisa... Eu acho que é isso, não é? Acho que não é... Não é obrigada. Não é obrigado. Tem, por exemplo, eu ganho 2 semanas somente, na verdade são 19 dias, e se eu ficar doente, não adianta eu vir com um atestado médico mostrar no meu trabalho, olha, estou doente, então eu vou ter que ficar em casa daqui. Não existe isso. A minha empresa, por exemplo, eles nem aceitam que você leve atestado. Eles falam, não, eles não precisam disso. Você tem que usar as suas férias. Então, assim, a galera que está apoiando o Bolsonaro, eles não entendem que eles estão colocando em riscos direitos que o Brasil tem. Por mais que seja um país que não é tão desenvolvido quanto aqui, como a Graça estava dizendo, né, que a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor aqui, porque a gente recebe mais aqui, a gente ganha em dólar também,
vocês aí estão correndo o risco de perder mais direitos do que vocês já perderam com a nova reforma trabalhista, que querem colocar uma coisa parecida com o que é aqui, aí e não vai funcionar, não vai beneficiar ninguém. Não vai funcionar, até porque a cultura do brasileiro é diferente. As pessoas aqui nos Estados Unidos, elas estão acostumadas a, de fato, trabalhar 24 por 7. Sim, nossa. Então, as pessoas não têm esse ritmo social que a gente tem. Ninguém aqui realmente se importa em estar dividindo experiências com as outras pessoas. Você vai ver gente aqui trabalhando sábado, domingo, e você pergunta... Você não fez nada? O que é que você fez no final de semana? Trabalhei isso. Pra eles é uma coisa completamente normal. Time is money, baby. É porque mostra que você está busy. Então, se você está busy, se você está ocupado o tempo todo, você é importante. É essa a cultura daqui. Exato. E aí, o brasileiro, ele não é assim. O brasileiro gosta de ir pra praia, o brasileiro gosta de ir no shopping, o brasileiro gosta de sair pra tomar uma cervejinha, gosta de um churrasco, gosta de fazer isso, aquilo... E a gente sente falta disso aqui. É muito difícil se adaptar à cultura daqui em relação a essas coisas, porque falta muito isso. E o brasileiro não vai conseguir viver numa sociedade em que trabalhar é o mais importante, porque você vai precisar trabalhar mais para fazer dinheiro. E pagar suas contas e manter o seu padrão de vida. Tipo, trabalhar mais e não ter direito. Eu acho que a cultura... de um povo, de um país, faz muita diferença, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça quando fala, o Brasil, todo mundo tem que ter direito de ter porte de arma, tá, mas isso não é uma coisa que já tá embutida na cultura deles há anos, entendeu? Aqui nos Estados Unidos isso já é uma coisa de anos, na Constituição, todo mundo briga pra ter o direito de ter arma, não sei o quê, mas eles sabem da responsabilidade que é ter uma arma. O brasileiro, não só o brasileiro, tem muita gente que faz isso aqui também, mas o brasileiro tem muita mentalidade de culpar as outras pessoas por tudo. Culpa o governo porque a saúde pública é uma merda, culpa o vizinho que não varre a rua, mas você não pega a sua vassoura e vai lá e varre a frente da calçadinha lá porque você é uma pessoa legal. Não, você aponta o dedo no vizinho, mas você varre sua rua todo dia. Então, assim, essa cultura de apontar o dedo no fulano, culpar o ciclano, mas ninguém toma responsabilidade pelas próprias atitudes, escolhas, opiniões, como agem dentro da sociedade. Isso é tudo muito cultural. Então, assim, o fato de querer implementar a ideia de ter arma, tirar esses direitos trabalhistas, achando que as pessoas vão pular no barco, achar que agora tudo vai funcionar desse jeito, todo e que mundo vai se desenvolver mais, né? Que o país vai mudar. É ordem e progresso, eles estão usando isso como base. Toda vez que eu vejo algum amigo meu postando do Bolsonaro, eles colocam sempre a bandeira brasileira, com ordem e progresso, com um cara militar carregando um neném no colo, porque significa futuro e ordem, né? Então, assim, é o progresso. E o brasileiro não tem ordem nada, menina. Na verdade, é regresso. Palhaço! Brasileiro não gosta de ordem. Por isso que ele é um bozo, menina. Você acha que esse é um circo todo? Por que tu acha que chama ele de bozo? Não, amiga, ele sim, mas o brasileiro também... Mas tá sendo feito de O brasileiro, se tivesse ordem, talvez até fosse mais desenvolvido, mas é muito difícil. Mas é a galera que faz gato, é a galera que tem Exatamente. É a galera que não paga água, é a galera que tá ali jogando lixo no rio e causando enchente. Estaciona no lugar errado. Aí, mas é o Bolsonaro que vai mudar a tua educação, brother. Se você jogar lixo no rio, que tu tá causando enchente, se você faz gato, o Bolsonaro não vai mudar a tua vida. Então, você aí, que tem que mudar, brother. Aí você volta na questão de valores, né? Valores da família que pregam tanto, valores de Deus, da religião, não sei o quê. Engraçado que teve um vídeo que tá circulando no WhatsApp, como vários outros, né? Fake tá news. circulando, que sabe Deus que raio de onde tá vindo esse monte de coisa. Tem vieram dos 12 milhões, né? Já foi descoberto. Tem teoria, né? Tem. Mas é mentira também, né? Caixinha 2. É fake news também, É né? Caixa 2, gente. É fake news. É o bandido mito. Hashtag. Fala hashtag sério. Caixa Bandido 2. bom é o bandido mito. Mas anyway, mas é nesse sentido. Não é os valores dele que tá... Não é porque ele chegou com essas ideias e os valores novos. Não. Todo mundo já pensa igual ele, já pensava igual ele. Que triste. Mas por conta dele ser uma pessoa pública, como a Lana a gente tava conversando sobre isso, dele falar essas asneiras.
E aí vem, né, os nossos amigos familiares que a gente achou que eram tão estudados e inteligentes, agindo da mesma forma ou até pior. Então, assim, Parece eles vêm na invalidado. cabeça dele agora, porque o cara ali tá falando, vamos todo mundo, agora tá, liberou. E outra coisa, pra quem realmente vê todas essas notícias e essas coisas que o Bolsonaro fala, houveram muitas pesquisas. O Bolsonaro começou a campanha eleitoral dele bem antes da campanha eleitoral, fazendo pesquisas de mercado pra saber exatamente o que dizer pra cada pessoa. Então ele tá fazendo você comer a corda dele. Sempre fez. Entendeu? Ele tá falando que você quer, mas não significa que ele vai fazer do mesmo jeito que o Trump aqui fez isso. A Hillary se fudeu porque ela deixou de lado as pessoas que realmente poderiam fazer com que ela ganhasse, mas tão elitista, não quis tomar conta daquela situação. O Trump foi lá e fez disse exatamente o que o povo queria ouvir. Não fez até agora, foi eleito, ok. Existe algumas teorias também em relação a essa eleição daqui, mas de qualquer forma, as coisas foi outra com fake news, foi outra feita em cima de fake news. E Porque até acontece exatamente. assim, o Facebook, por exemplo, a galera que usa Facebook pra espalhar aí notícias, se você já curtia posts que fazia apologia ao ódio, se você já curtia post de qualquer maneira que fazia apologia, sei lá, a qualquer coisa que seja odiosa ou violenta, é isso que essa galera do Bozo e do Trump, eles vão em cima disso. É tipo um marketing, por exemplo. Cambridge Analytics foi que fez isso, mas eles foram processados e fecharam porque isso é crime. Exatamente, é crime. Inclusive, hoje as pessoas estavam postando em relação àquele juiz Mourão, que ele disse que utilizar social media, utilizar posts no WhatsApp que são fake news é trapaça, é crime. E as pessoas não deveriam, isso aí devia estar... E tá sendo investigado pelo TSE. Vai ser não tá? investigado. Já tá sendo. Só Porque que eles não vão fazer crime. Eles não vão fazer quebra de sigilo, né? Parece. Só que tem muita gente que não entende isso. Por quê? Se você parar pra perceber, tem muita gente que... Eu não quero discriminar, mas tem muita gente que não é da nossa geração, são 2, 3 gerações antes da gente. Que viveu a ditadura. Que viveu a ditadura e que não entende esse esquema. É muito difícil para essas pessoas entender o esquema da internet. Porque não é uma coisa que eles viveram. E o esquema da internet é mais uma situação da gente. Então, você chegar com uma pessoa dessa e dizer assim, ó, tudo que tu tá fazendo no teu celular, no computador, que tu tá dizendo, que tu tá gostando, isso aí vai ser manipulado de um jeito que todas as informações que você recebe vão ser exatamente o que eles querem que você faça. A pessoa escuta um negócio desse e fala... Dá risada. Né? Tô entendendo nada. Não, e essa Aí galera te chama também, de paranoico. Ai, mas você acha que tá todo mundo tá Não, assistindo tudo que a gente você. tá fazendo. Desqualifica a sua opinião. Porque assim, por exemplo, eu tenho um tio que ele foi militar e é óbvio que ele vai votar no Bolsonaro, já votou no primeiro turno e vai votar nesse, e acha que o Bolsonaro é o salvador, porque ele vai mudar tudo. E ele fala que a ditadura foi uma época muito boa. Ele fala com essas palavras. A ditadura foi uma época muito boa. Muita gente morreu, viu, gente? Gente de família Mas não também, adianta, porque, gente amiga, religiosa. Não importa, a galera, isso está nos livros de história. A pessoa estudou isso. Mas não importa, porque o que importa mesmo é essa galera que acredita em tudo que o Bolsonaro fala, que a ditadura foi excelente, que a ditadura mantinha a ordem, que a ditadura não existia violência. Quando as pessoas morreram para caralho. Mas é uma questão de percepção, viu? O que acontece é como tudo era censurado, a pessoa tinha aquela percepção de que tudo estava em ordem, segurança, não tem nada acontecendo porque não aconteceu comigo diretamente. E se aconteceu com fulano do seu vizinho, você não fica sabendo porque foi censurado. Exatamente. Então eles tinham essa percepção, e percepção é uma coisa muito, muito forte para você. A sua percepção influencia mais do que a verdade. Porque a sua percepção é que você entende de verdade. Então, não importa o que aconteceu isso. Se você pensou aquilo é que vai te influenciar. Então, as pessoas têm essa percepção errada. E tem também a questão, que nem você falou, de gerações, é que antigamente, quando a gente via jornal e tal, então o jornal ele assumia a responsabilidade pelo que estava publicando. Então tinha uma questão mais de tomar cuidado com o que se dizia. Hoje em dia, qualquer pessoa coloca qualquer coisa na merda na internet e sai por aí e ninguém tem responsabilidade. Agora é tudo muito rápido e ninguém tem tempo de olhar, pesquisar nada. Aliás, você não deveria divulgar nada que você não tenha olhado antes, porque isso pode ser crime.
Então, assim, não existe mais esse controle de qualidade de informação. Antigamente, você, por mais que jornal seja partidário, e tal, tem, sabe, o seu objetivo, tá indo para um lado e não para o outro. É patrocinado. Deveria ser assim, mas eles não é, ainda né? têm uma No Brasil, certa... não é. Tem que manter uma certa credibilidade. Agora não, você coloca qualquer merda na internet e a pessoa sai consumindo, porque viu lá, achou que é verdade, entendeu? Tipo o kit gay, né? O kit gay foi uma coisa que, na verdade, o Bolsonaro transformou numa coisa totalmente bizarra, monstruosa. Diz aí o que é. O kit Porque gay tem gente que não conhece, é né? educação sexual, né, gente? Que aqui isso já existe. A Eli até falou isso em um programa nosso, que eles já ensinam desde muito cedo as crianças educação sexual. Só que as pessoas transformaram a reeducação sexual em kit gay, como se você ensinar para o seu filho ou para sua filha partes do corpo dele, como funciona biologicamente, que você vai estar incentivando aquela criança a se tornar homossexual. Praticamente, não, eu não quero que meu filho de 4 anos seja induzido a virar gay, porque isso é um absurdo. Tipo, nunca existiu isso. Foi uma proposta de educar as crianças para se conhecerem naturalmente, que é uma coisa que elas vão fazer com educação na escola ou não. A gente vai se conhecer, a gente vai ter curiosidades, e a escola era só mais um meio de ajudar você a chegar nesse ponto onde você, sim, eu sou isso daqui, eu me conheço, eu me reconheço como gente. É só isso, não era pra você transformar em esse gay. E essa educação, ela influencia na sua sexualidade depois, porque se você foi educado, você vai ter uma sexualidade muito mais saudável. Uma coisa que acontece aqui, inclusive esses dias eu estava assistindo o podcast do Joe Rogan, eles estavam falando de como as meninas das escolas católicas aqui são freakies. Sério? Tipo assim, todas elas assim, muito jovens, elas todas, sabe, era muito fácil você conseguir sexo com uma menina que fosse de uma escola católica do que uma que cresceu numa escola pública, porque lá eles são tão rígidos, e quanto mais você sabe, não, como se fala constrain em português? Censura a pessoa, limita a pessoa, né? Restringe, acho que essa palavra quer dizer. Restringe a pessoa, mas ela vai se rebelar contra. Então, porque rola curiosidade, né? Uma coisa que é muito comum em escola católica no Canadá e aqui é que as meninas vão pra escola com a saia super curta. Normalmente a saia é pra estar na altura do joelho, e elas ficam tão putas com aquele uniforme que elas cortam a saia, vão de saia curta, começam tinha alguma coisa no rádio que tava falando que as meninas estavam começando a usar peruca que batia no joelho e começa pra cobrir a saia, um negócio desse assim. Então, é exatamente o que você tá dizendo. Mas é pra elas se rebelam. Quanto mais você impõe, quanto mais você limita o ser humano, mas ele vai se rebelar. Não, e o que é muito escroto, porque eles fazem isso nas escolas católicas, mas eles sexualizam a estudante com essa sainha. Se você for ver, existem fantasias pra você usar até com seu marido, do uniforme, que é esse uniforme católico, com uma blusinha branca, de foi botãozinho. um escroto que fez isso, né, amiga? Foi um homem foi um escroto que fez porque isso, porque isso... Mas lembra da Britney Spears, gente? Foi assim que ela Exatamente. Ela lá com a fantasia toda. Exato. E a otária é ela de assumir um negócio desse. com Mas eu Maria tenho certeza Chiquinha. que isso foi da cabeça de um otário. Mas é uma coisa pedófila. É. É uma coisa pedófila, porque, por exemplo, a Britney, como a Graça estava aqui falando, ela está uniformizada como uma menina que deve ter no máximo uns 12, 13 anos. Ela tá de Maria Chiquinha, gente. Não, é ridículo, Tipo, é ridículo. É uma coisa assim, é sexualizar. Ao mesmo tempo que na escola eles falam que, olha, sexo é sujo, ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, tem a outra parte, a outra galera que tá sexualizando e falando que é uma delícia você olhar pra uma menina de 12 anos e sexualizar ela e achar que ela é teu objeto. Por isso que Ridículo. a educação sexual é tão importante, porque já foi provado que o quanto mais cedo as crianças aprendem a respeito do corpo humano, as taxas de estupro, as taxas de aborto, as taxas de gravidez na adolescência, elas são mais baixas, porque você sabe das consequências, você se entende, você sabe o que procurar, você sabe como se proteger, você sabe que quando uma pessoa tá ultrapassando o limite, que aquilo tá errado, entendeu? Quantas e quantas meninas não sabem o que fazer, mas sabem que aquilo não tá certo e deixam acontecer porque isso deve ser isso aí, né? Mas até hoje, assim, né? Mas volta na questão que nem você tá falando. Não é interessante
pro governo de nenhum país ter uma população educada, ter uma população com informação, opinião. Então, assim, por que não tem um investimento? Por que não puxam pra coisas desse Tirar tipo? Dá muito poder. Tirar a filosofia do currículo. Filosofia do currículo. Então, assim, pra que a gente vai criar cidadãos com opinião, com estrutura, com base, com estrutura que dê a possibilidade para essa pessoa crescer. Tem um pensamento na crítico vida. também. Tem um pensamento crítico. Opinião própria, brigar e se impor e falar por outras pessoas que não têm condições de se imporem e falar, entendeu? Agir como um protetor. Então, isso não é interessante para nenhum governo. A educação é a parte principal, né? Se você pensar, gente, a educação ela vai ajudar na saúde, ela vai ajudar na segurança, ela vai ajudar em emprego. Ela vai ajudar você basicamente, como pessoa. A educação é a principal parte. Então, assim, eu acho que é a parte que você tem que mais tomar cuidado com qual é o posicionamento do seu político em relação à educação. Ele tem plano realmente para educação? Porque ter um plano de colocar uma escola militar em cada capital não sequer começa a resolver os problemas no âmbito nacional, entendeu? Você só está resolvendo o problema de um certo núcleo ali, bem pequeno. É bem interessante do que você estava falando, da questão do militarismo. Do escolas militarismo, militares. da escola, do que O que vai censurar, né? Porque nem a gente já volta na ditadura. Vai acabar aula de história. Para isso na história. Aí vamos pensar agora, todo mundo fala, não, que a ditadura foi ótima, eu tenho que voltar. Tá, mas na época daquela ditadura existia internet, existia celular, acesso à informação igual a gente tem hoje? Não. Isso vai ser uma das primeiras coisas que vai cair. Se voltar uma ditadura, a sua liberdade. Já tá caindo. A sua liberdade de entrar num site, entrar num lugar. Isso não vai existir. As pessoas não pensam nisso. Mas é isso que tá rolando. rolando. Retrocesso. Isso já está rolando. Porque se você para e pensa... isso já mostra que vai ser assim o governo do Bolsonaro. As pessoas estão pichando igrejas católicas com símbolos nazistas, entrando em igrejas católicas e fazendo ameaças em nome do Bolsonaro. Isso tudo está acontecendo agora e ele ainda nem ganhou. A gente está no segundo turno. Então, assim, é uma coisa muito perigosa e quando as pessoas... É muito triste ver mulheres, principalmente assim, do meu lado, apoiando isso, porque não importa, você fala pra elas isso tá acontecendo, e elas ficam assim, mentira. Mas pelo menos vai ter ordem. Não, eu não falo nem que é mentira, amiga, porque não tem como negar. As pessoas, por exemplo, porque eu vou lá e mostro o vídeo dele falando várias coisas que vão contra, principalmente nós mulheres, entendeu? Quando ele fala, fulana é feia, não merecia nem ser estuprada, numa discussão acalorada. Tudo bem que ela também, que a mulher que discutiu com ele ela foi errada em algumas coisas que ela falou pra ele, mas ele não tem que voltar com ela com uma frase dessa. Tipo, você não merece nem ser estuprada, com tantas mulheres que são estupradas. O Brasil é o quinto país que mais mata mulher no mundo. Mas tipo, é como... É difícil você ver mulher apoiando eu ele. acho esse exemplo muito complicado. Eu acho esse exemplo melhor nem colocar da parte Sim, por isso que eu tô falando. Ela também voltou com uma coisa, mas ele fala isso pra ela. Ele não pode falar isso. Não, mas cara, se alguém chegasse e você te acusasse de ser estuprador quando você tá indo reclamando sobre a posição dela defender um estuprador, alguém falar você é um estuprador, eu ia ficar fodida da vida, eu ia mandar no mínimo uma pessoa tomar no cu. Sim, mas você mandar tomar no cu e você falar que uma mulher tão feia que ela não merece ser estuprada é muito mais agressivo, na minha opinião. Não, assim, você não pode acusar uma pessoa agressivo de uma coisa dessa, gente. Pelo amor de Deus. Sim, os dois estão totalmente errados. Os dois estão nível ali de quem tá mas pra mim errado. ele erra mais ainda porque, como eu disse, o Brasil é o país que mais mata, o quinto país que mais mata mulher no mundo. Você virar pra uma mulher e ainda julgar a aparência dela, quando a gente já se julga o tempo todo nessa questão do padrão de beleza, e ele falar, você é feia, você nem merece ser estuprada, pra mim o dele é muito mais agressivo que o dela, na minha opinião só, gente, a minha opinião. Eu acho que não tem justificativa pra ele falar não isso. Tem, é agressivo não tem demais. justificativa você acusar uma pessoa de ser estuprador. Os dois estão errados, Os dois estão mas errados. ele foi baixo. Ele foi, na verdade, ele foi sujo. Eu não lembro dessa parte dela falando pra ele que ele é estuprador. Ele falou, e aí ele fala assim, então eu sou estuprador aqui, aí ele fala, então você não merece ser estuprado porque você é feia, entendeu? Agora, se alguém me chamasse ele empurra ela também na se mesma alguém dela, me chamasse de, você é uma assassina, entendeu? Eu ia voltar com uma coisa horrível também pra pessoa, porque eu não tenho sangue de barata pra ouvir isso. Sim, eu entendo isso, só que ele como homem, um cara público, ela também está errada, por isso que eu falei assim, isso tem controvérsia, só que ao mesmo tempo, ele não pode falar coisas assim, e não é aceitável, tipo, isso é uma
pra mim, ver mulheres apoiando o Bolsonaro é o que mais me dói, é o que mais me deixa revoltada mesmo. Porque são mulheres, são pessoas que estão... mulheres cegas, achando que tem que ter aquele papel de 1950. E são mulheres jovens. Tipo, é uma galera jovem, que são mais jovens tipo, do que eu. Mulheres estão nos 20 e poucos anos. E a gente tem uma página no Instagram com bastante followers também, que a gente foca muito nisso, fala sobre feminismo, empoderamento feminino. E a gente tem recebido tanto ataque de ódio, gente, em alguns posts com coisas que o Bolsonaro falou, que ele defende. E as pessoas, e são meninas jovens, você vê pelas fotos que devem ter o quê? 19, às vezes 19 anos. É triste, cara. Mas vem de talvez uma família ou uma comunidade ou uma situação de que essa menina nunca passou por uma experiência ruim na vida dela, traumática, ao ponto dela formar uma opinião própria ou ter uma visão. As pessoas hoje em dia protegem tanto os filhos, as crianças, porque tem que ser tudo perfeito, minha filha não pode saber dessa coisa ou daquela outra coisa. Não, você tem que expor os seus filhos para todos os tipos de situações. Mas eles têm acesso hoje, amiga, eu não acho nem que é só isso. Não, mas internet, isso eu já ia dizer, mas isso vem de educação. Você ter a sua ser impulsiva de ir procurar informação, de aprender, isso vem de você como pessoa, da sua personalidade, mas vem também da sua criação, da comunidade que você vive. Verdade. Entendeu? Vem da sua raiz. É uma das coisas que tá bem difícil manter amizade durante as eleições pra mim, porque graças a Deus nenhuma das minhas amigas apoia o Bolsonaro. Sorte a sua. Mas sorte a sua, rapaz, vamos bater tios pra isso. Mas tem muita gente colocando post lá no Gina Sem Fronteira, no Instagram. São mulheres jovens e gente da minha família que tá falando que eu sou feminina, mas não sou feminista. Gente, fala sério. Que feminista nunca não foi feminina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. São atitudes, são coisas completamente à parte e juntas ao mesmo tempo. Porque você é mulher, claro que você vai ser feminina. E se você não for feminina, whatever. Mas se você é feminista, não significa que você não vai ser feminina. Mas eu acho que eles querem fazer uma brincadeira com a palavra, entendeu? Sim, mas é uma brincadeira bem burra. É ridículo. Mas sem fundamento. Sem falar assim, Graça, deixa eu só terminar, porque eu fiquei muito surpreendida, eu fiquei chocada de saber que uma pessoa que tem pós-graduação, que é formada, que isso, que aquilo outro, estudada da área de saúde, uma pessoa inteligente, que eu sempre admirei, entendeu? Que durante a vida sempre teve atitudes feministas, porque se você acha que sair com a roupa que você quer não é uma atitude feminista, você tá louca. Se você acha que você ter tanto estudo assim na sua vida não é uma atitude feminista, você tá louca. Porque a maioria das mulheres ficam em casa cuidando dos filhos e tratando do marido, no lugar de poder ir pra escola, trabalhar, fazer tudo ao mesmo tempo. Se você acha que cortar o seu cabelo curto, que nem cabelo de menino, não é uma atitude feminista, você tá doida. Porque as pessoas acham que você tem que ter cabelo comprido pra poder ser feminina. Tudo que você faz na sua vida é associado com algum ato político feminista. É o fato de que você se abriu para o mundo e que você se sente empoderada. E mulheres que não se sentem empoderadas e começam a criticar o feminismo, ou então começam a, como é que se diz, se associar às ideias do Bolsonaro, não faz o menor sentido. É o que está mais difícil para mim. Manter a amizade durante essas eleições. Então, mas é aquela questão assim, ou a pessoa não sabe o que é feminismo, o que acontece é que muita gente, eles associam o feminismo com o extremismo feminismo que existe. Existe muita pessoa que se esconde atrás da bandeira do feminismo para atacar as pessoas, para cortar de comunicação e diálogo em vez de promover, entendeu? Então são as pessoas assim que são desequilibradas, mas elas estão dentro do movimento. Mas qualquer movimento que você faça, vai ter gente que tá ali pela causa e vai ter os extremos. Contra, exatamente. Vai ter os extremos. Você não pode falar agora que
associar um movimento com tudo, com a parte extrema dele, entendeu? Então, assim, se for assim, você vai falar de religião, você vai falar que é de extremista religioso. Se você for falar de polícia, você vai só se referir a policial abusivo, entendeu? Você tá pegando a pior parte de uma coisa para poder se referir como aquilo. Então, essa é a parte que eu acho que as pessoas não conseguem entender sobre feminismo. Mas também tem a questão da pessoa não entender, não ter conhecimento sobre política. Então, o que ela vê ali, o que ela é influenciada, o que as pessoas próximas dela estão mandando. Então, assim, tem essa questão também toda do ódio sobre o PT, em relação ao PT. Eu mesma tô com muita raiva do PT, mas de maneira alguma eu apoiaria o Bolsonaro por conta disso. Mas, então são todas essa assim, ou desinformação, ou é ódio, ou é falta de ou porque a pessoa realmente se identifica com empatia. aquilo. Não, e tem uma coisa também, por exemplo, tem uma amiga próxima que eu sou até madrinha do filho dela, que ela é totalmente machista, mas ela não se enxerga machista. E ela fala assim, eu não sou machista, mas eu também não sou feminista, eu sou realista. É isso que é a frase dela. E aí eu fico pensando, que bom que ela trabalha, ela, né, tem namorado, marido, sei lá o que ela tem. Mas ela tem liberdade para ser quem ela é hoje em dia, porque muita mulher lutou para ela poder votar no Bolsonaro mesmo. Ela vai ter a liberdade de votar no Bolsonaro, né? Ela tem a liberdade de expressão de apoiar o Bolsonaro. As pessoas que foram bater panela na época que a Dilma era presidente, elas tiveram liberdade de expressão para ir lá bater panela. As pessoas que mandaram a Dilma tomar no cu naquela época da Copa, que foi uma vergonha, porque foi muito feio de ver a gente morando fora e os jornais aqui caíram em cima, porque tipo, a gente via também que tinha muita gente aqui que era contra o Obama. Ninguém nunca fez isso aqui de mandar o Obama e se fuder em rede nacional. Isso aconteceu na Copa do Mundo. Tipo, foi Copa do Mundo, não foi? Foi nas Olimpíadas. Foi nas Olimpíadas? Eu não me lembro. Eu não começaram aquela cantar lá, Dilma vai tomar no cu. Foi horroroso de assistir aquilo. Foi uma vergonha. gente. Mas a pessoa teve liberdade de expressão para fazer. Isso é liberdade de expressão. Isso é um direito humano que você corre o risco de perder com o Bolsonaro ganhando. Porque as pessoas não estão pensando que o vice dele, se acontece qualquer coisa com o Bolsonaro, é o vice dele que vai assumir. Para você, mulher, que não entende, o vice dele fez uma declaração pública falando que crianças, eu acho que foi, se alguém, por favor, corrija aí, crianças que são criadas por mulheres ou avós, quer dizer, que tem uma figura materna somente, não existe um homem lá, elas se tornam delinquentes. Elas são como se fosse a massa podre da nossa sociedade, a parte marginal. Isso tem a ver também com o feminismo, né? Porque, de novo, por exemplo, eu acho que foi... tenho certeza que foi um homem que colocou lá, as feministas odeiam os homens. De novo, querido... Feminismo não é sobre você. Tipo, de novo falando que o feminismo, assim, mas elas são feministas porque elas odeiam o homem. Sim, tem as feministas radicais, que eu nunca conheci uma na vida. Uma feminista que cagou em frente à igreja católica, eu nunca vi uma, mas falam que existe. Tem a feminista que, sei lá, se rebela, tira a roupa, fica nua. Nunca conheci. Vocês todas são feministas, nunca vi vocês fazerem isso. E a gente não odeia homem. Não é isso, né? Mas, enfim, é isso. São esses argumentos que me deixam muito preocupadas, que as mulheres... Principalmente nós mulheres, a gente corre um risco tão grande com tantas coisas que vocês estão... das mulheres que estão apoiando o Bolsonaro não estão entendendo que se um cara tiver armado, o cara te cantar e você não quiser ficar com aquele cara, você corre o risco. Se o cara for um maluco psicopata, o cara pode te matar. Os caras já estão matando por muito menos. Os caras já estupram você quando você está andando 10 horas da noite na rua. Então, assim, um cara armado... que vê uma mulher sozinha, a gente quer andar sozinha na rua a qualquer horário também. Só que a gente não tem liberdade para isso. E se você apoia um governo que vai contra os seus direitos, você corre o risco de morrer. É simples assim. Sem contar que se você tá recebendo menos porque você pode engravidar, então onde você vai arranjar dinheiro para comprar uma arma para se defender? Exatamente. Mas no Brasil você já pode comprar arma, não tem uma parada dessa. Se você defende a família, como é que você vai manter seu emprego se você quer ter filho, né? Exatamente. E as mulheres engravidam porque o Brasil não educa... Porque, assim, primeiro, o país que não libera aborto, né? É proibido. O Bolsonaro como presidente... E as pessoas falam, eu sou pró-vida, que tá nessa vibe também lá de falar que é pró-vida. Maluco, ninguém tá te obrigando a fazer aborto. É só uma coisa assim, tipo... Se eu fiquei grávida e eu quero fazer um aborto, isso é uma escolha minha. Não vai fazer mal nenhum a você. Você não precisa abortar. Então, essa galera que fica falando que é pró-vida...
Maluco, vai estudar, se cuida da tua vida. Isso é pró-vida, você cuidar da sua própria vida. Pronto. Só pra dar uma relembrada aqui, né? Qual é a definição de feminismo? Feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade dos direitos do homem e das mulheres. Então, quer dizer, ninguém aqui tá brigando pra banir os homens do planeta, ninguém quer mandar os homens pra nenhum lugar, não. Eu gosto de homem, porra. A gente quer ter o direito que o homem tem. Eu tava lendo uma pesquisa aqui que saiu, não é nem se foi um estudo, que perguntaram pro homem, o que você tem que fazer pra prevenir ser estuprado? O cara olhou e disse, não ir pra cadeia, não ser preso. Foi a única coisa que ele pensou, porque ele não precisa pensar em como ele não vai ser estuprado. A mulher acorda de manhã, primeiro na cabeça, o que eu vou pôr o que eu vou usar hoje de roupa que não vai chamar atenção, que na minha bunda não vai ficar muito apertada, porque eu vou pro escritório, os carinha não vai ficar olhando, vou me sentir desconfortável, ou vou pôr uma saia muito curta pra ir pra balada, vou me chamar de vadia, porque tá fácil o acesso, que eu quero dar. Então, assim... Tem a questão onde você vai estacionar o carro. Exato, que horas é que você vai chegar no lugar à noite. Quem tem carro, né? Quem tem carro. Quem vai pegar ônibus. Você vai conhecer alguém, você manda mensagem pra amiga pra falar o endereço onde que você está, com quem que você viu, se você tá conhecendo a pessoa pela internet, você vai e coloca o perfil do cara pra manda pessoa pra todo ver, mundo. pra todo mundo, que tipo assim, é uma questão de sempre ficar tentando, alerta. Sabe, você chegar no seu carro, você olhar o banco de trás, eu faço isso, gente. Eu ando com a chave aqui no dedo, como se eu soubesse lutar, né? Mas eu ando com a chave achando que alguma coisa aconteceu, tá com essa chave. Não, tá certa. Eu também tenho. E eu já pensei em comprar spray de pimenta, eu já pensei várias vezes e eu fico falando que eu vou comprar. Eu corria na rua com spray de pimenta na mão. Eu tenho até hoje. Mas é nesse sentido, eu acho assim, o porquê que a gente aqui, né, nós quatro, a gente não consegue entender como mulheres estão apoiando. É esse fundamento que eu acabei de dizer pro homem. E aí, né, vamos voltar aqui nos Estados Unidos, nesse mesmo assunto. A questão do juiz que foi... Gente, até hoje não aprendi a falar o nome desse homem. No mundo todo. O que aconteceu? Uma pessoa foi lá, denunciou que ela sofreu abuso, tal. Estupro. Tantos anos atrás. Tantos anos atrás. E estupro em grupo, né? Foi grupal. E aí, o que aconteceu? Teve lá uma audiência, ela foi, falou o caso dela, o cara foi, falou a situação dele, nada ficou resolvido. Ficou resolvido que já fazia muito tempo e que ela não tinha prova. Ela não devia ser. Tem que ter prova. Era só a palavra faz dela, tanto tempo que talvez ela não se lembre do que realmente aconteceu. Não tem credibilidade por causa do tempo. O engraçado é que ela não tem credibilidade, ela é uma professora de faculdade. Ela é doctor. Ele mentiu durante o testemunho, sabe? Ele tava lá falando, ele tava mentindo durante, ele mostrou que ele é uma pessoa descontrolada, da forma que ele respondeu algumas perguntas. E uma senadora que perguntou pra ele, você já bebeu a ponto de perder a consciência? Você já bebeu? Mas a pergunta é pra você, eu quero saber você bebeu? Curioso, onde já se viu você falar assim? Você é o réu ali, entendeu? Você não fala isso, mostra descontrole, sem contar que ele mentiu. Entendeu? E tiveram outras mulheres, não foi só essa. Outras mulheres vieram também, falaram que passaram pela mesma situação. Mas tinha muita mulher que tava defendendo ele. E é nisso, velho. Aí volta exatamente pra situação do que tá acontecendo. Você é mulher. Minha irmã, acorde. Então, e mesmo que você queira dizer ela não tem prova, por que as pessoas ficam contra ela e não contra ele? Ele, tá mostrando, o presidente daqui ficou a favor dele, gente. Que ele mentiu e tem descontrole. Se você quer ser neutro, seja neutro. Não dê a razão pra nenhum dos lados. Mas a pessoa ela não tem prova, então eu vou defender ele. E quem mais na vida, numa situação dessa, sabe melhor que provavelmente aconteceu se não for a mulher? Quem aqui nunca passou por uma situação dessa? Que você sabe que o homem é capaz de fazer isso. Mas é nesse ponto que eu queria tocar. Aí o presidente daqui disse que
que os homens brancos, jovens, estão vivendo um momento muito difícil hoje. Judiação. Tá difícil falou pra isso? eles. Foi, numa As mulheres estão falando, né? É fascista. Porque é difícil pra eles. Porque agora a gente não pode mais falar nada pra uma mulher porque a gente tá assediando. Ótimo. Fique caladinho então. Exatamente. Mantenha a sua mão onde eu posso ver Agora, e fique com a boca fechada. Tá difícil pra eles, imagina pra nós. Pra nós tá ok, então. Não, esse Nunca é um foi ponto. fácil. Não. Nunca foi foi. fácil. Eu vi e vou esse dar um caso, exemplo muito engraçado. deixa eu só concluir rapidinho. Termina. E nesse caso desse juiz, ele foi nomeado, ele conseguiu o cargo, então quer dizer, beleza, a gente ouviu o que aquela mulher quis dizer, a gente deu atenção pro caso dela, mas a gente não tá nem aí. Não deu a importância que tinha que ser dado. A mensagem que passou é que, beleza, você pode... Whatever. Pode Tanto vir, faz. Tanto faz. Pode vir aqui denunciar, fazer o que você quiser, mas não vai levar em nada, minha filha. Porque o homem ainda continua sendo o que vai ser beneficiado da situação. Vão te ouvir, vão achar que, pobre coitada, ou vão te condenar, mas não vai ser feito nada. Então, essa é a mensagem hoje que está sendo passada. Então, a mulher que já tem medo de denunciar, que já sabe que se denunciar pode morrer, porque o cara pode ir lá matar ela, que seja o marido, um namorado, companheiro, que seja. A mulher sofre abuso, tem medo de denunciar por motivos variados, e aí vem uma situação dessa que não dá segurança nenhuma para a mulher, proteção nenhuma para a mulher denunciar, falar o que está acontecendo até por outra mulher. Não, só investe com mais medo, a gente fica com mais medo, mais receio e perde a credibilidade. E ele falou assim, que eu tava lendo aqui, né? Ele falou que ele é um homem que não merecia isso, esse cara, ele não merece isso. E ele falou que essas acusações, por que elas só vieram falar disso agora? E quando você vê um presidente, por isso que eu falo assim, quando a gente fala assim, é fascismo lá no Brasil. Quando você tem um presidente fascista, porque pra mim o Trump é um fascista também, é por isso que ele aplica as leis aqui de uma forma, por exemplo, a lei imigratória. O Obama também aplicava essa lei onde separava, né, onde punia as pessoas que entram aqui ilegalmente. Só que o Obama nunca separou um bebezinho da sua mãe, porque não é necessário você aplicar a lei com crueldade. O fascismo faz com que você tenha validade para aplicar leis de formas cruéis, como foi o que o Trump fez. Isso foi crueldade, foi pura crueldade. E voltando para a questão dele ter defendido isso, as mulheres que apoiam, que acham que, mas esse cara ele não estuprou, isso foi há muito tempo atrás. Tem mulheres que foram estupradas que nunca falaram sobre o próprio estupro, que elas nunca falaram sobre isso, porque não é uma coisa fácil de você virar, hoje eu vou contar, gente, eu fui estuprado. Ninguém faz isso. E ele, tipo, ele era cara. Candidato da Suprema Corte. Você não foi pode ter nada. Não, peraí, ele foi, e quem nominou ele? O Trump. Então, assim, claro que o Trump, ele vai defender um cara que ele tá botando assim, quando você indica uma amiga pra fazer entrevista pra empresa, você indica uma amiga, ela tá te representando, brother. Ela tá te representando. Esse maluco tá representando ele. O Trump vai, se o cara tivesse, sei lá, feito qualquer atrocidade, ele estaria ele estaria apoiando esse cara, como ele está até agora. Sem contar que o pessoal fala, por que demorou tanto tempo? Cara, se eu tivesse sido abusada idiota por alguém, eu poderia ter ficado quieta. No momento que eu vi que essa pessoa vai ser a autoridade máxima da justiça do país, se candidatando, eu falo, o caralho que eu não ia lá falar, esse cara fez isso, fez aquilo. Mas foi o que ela falou. A própria mulher que denunciou. Você se torna responsável se você não fala. Ela falou isso. Exatamente, porque se você não fala, você se torna responsável. Porque no mesmo caso que tava rolando essa questão do assédio sexual, eu sofri assédio sexual no meu trabalho. E eu, como feminista, por ter um programa com vocês, do podcast, eu me senti super mal de não ter denunciado. Mas aí eu tava assistindo toda essa questão com esse cara, que eu não sei falar o nome, o Brett, não sei das quantas, Kavanaugh, sei lá como é que é o nome dele. E se uma mulher, então, tipo, que ela, né, tem o status dela, professora, né, de faculdade, se ela foi descredibilizada por tanta gente em rede nacional, o que me daria, tipo, coragem pra eu chegar pro meu manager, pro meu gerente e falar, olha, tem um cara aqui que tá me tratando mal porque eu não quero dar pra ele, entendeu? E ele foi realmente agressivo e aquilo me fez muito mal por muito tempo. Eu fiquei muito mal durante aquela semana inteira. O cara acabou sendo demitido porque ele começou a me tratar mal de graça, assim, na frente de outras pessoas, e o meu próprio gerente, ele percebeu que ele estava sendo agressivo comigo por conta do assédio sexual que eu não cedi,
né? Porque eu não tava a fim de dar pra ele ficou putinho. Enfim, isso que eu tô falando, assim, e as mulheres como eu não... Precisando de uma calça? Deve estar precisando. Tô precisando comprar uma calça, né? Porque deve ser um motivo. Mas enfim, e isso é muito triste. Assim, não é porque a gente não denuncia assédio sexual que ele não acontece. Não é porque a gente não denuncia estupro que ele não acontece. Acontece toda hora, tá acontecendo agora. Tem uma mulher sendo assediada, tem uma mulher sendo estuprada, tem uma mulher sendo morta, porque ela é mulher, simplesmente por isso. Então, assim, esse lance de você descredibilizar uma mulher porque ela tá contando a história dela, independente de ter sido 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás, e você fala, eu não acredito nisso, e você como mulher, ainda dói mais quando você é mulher e você fala isso. Então, preste atenção. Complicado. Não, mas peraí, contextualiza o comentário da calça super rapidinho. Ah, tá. Então eu vou falar. Teve uma amiga que eu gosto muito, por sinal, impressionante. Mas enfim, ela fez um post no Facebook falando que o Natal vai chegar, né? Dezembro, daqui a 2 meses. E já tem um monte de mulher procurando um homem casado, pensionista, pra dar, porque ela quer comprar roupa. E aí eu fui lá e até escrevi, depois com o incentivo aqui das minhas ginas aqui, Vânia, vai lá e escreve alguma coisa bem debochada. E eu fui lá e coloquei, tô precisando comprar uma calça. Será que tem algum homem que queira, né, me comer por causa disso, né? Ela tá precisando também de comprar um sapato. Talvez eu tenha que dar pra 2. Então, assim... Que é um item por cara. Porque assim. É um item por cara, né? Que eu quero uma calça, eu vou lá, dou pra um. Eu quero comprar um sapato, eu dou pra outro. Se eu quiser, o shopping todo eu tenho que fazer um sexo grupal, né? Mas uma amiga. Tá difícil. Tá puxado. E ela é uma mulher, tem um filho, e eu fico pensando assim, esse filho dela é meu afilhado, e ele é uma criança linda, e eu espero que o Pedro cresça muito bem, mesmo tendo esses conceitos que a mãe dele, acho que até por falta de informação, ela acaba espalhando por aí, porque ela é uma pessoa que eu acredito que é uma pessoa do bem, mas que talvez não tenha tanto... Não goste de ler, talvez, né? É preguiça. Por mais que o Bolsonaro não tenha saído da boca dele que a respeito de estupro, a respeito de violência, a respeito de assédio, muitas coisas do que ele fala e da cultura do que ele preserva é a personificação disso. Então, mesmo que nada tenha sido falado em relação a assédio e a violência sexual, a atitude de você achar que você é um homem, que você é melhor, a atitude de você achar que mulheres são piores do que os homens, a atitude de você... A gente nem conseguiu, já vai fazer 1 hora que a gente tá aqui falando, a gente nem conseguiu falar de racismo, entendeu? Não. Que ele também faz apologia ao racismo com os comentários que ele faz, que ele também faz apologia à homofobia com os comentários que ele faz. Então, ele é a personificação de que as pessoas, que a sociedade se sinta... aprovada a pensar nisso. E é por isso que fica tão difícil de você conseguir imaginar que uma pessoa que você achava que era bacana, que nem a tua comadre, que nem a minha tia, que sempre foi uma mulher pra frente, fica difícil de você entender que elas apoiam um negócio desse. Tem que, de alguma forma, existir dentro deles. A sementinha já estava ali dentro para você achar que isso é normal. Mas é porque quando você vê, então, que uma pessoa, uma figura, que é bastante importante, tá dizendo que aquela mensagem é bem-vinda, entendeu? Então você se sente confortável em empoderada, né? Assim, empoderado a ter o mesmo tipo de opinião. Do mesmo jeito que se você tem uma pessoa, uma figura pública que é feminista, você tem aquele pensamento, você se sente empoderada a seguir aquele tipo de comportamento. Agora... A mesma coisa aconteceu aqui, entendeu? Várias pessoas que você nem sabia que era racista, que era xenofóbica, elas se sentiram, de repente, super confortáveis em ser agressiva em relação a pessoas de outros países. E do mesmo jeito que está acontecendo agora, a pessoa está se sentindo super confortável em falar coisas homofóbicas, racistas, machistas, entendeu? Porque, tipo assim, todo mundo... Se você tem uma opinião que você achava, nossa, minha opinião é melhor eu manter pra mim... Aí, do nada, você vê todo mundo à sua volta dizendo isso, aí você se junta no meio. Ah, que beleza, tô super... Agora é aceitável. Tem toda aquela liberdade agora de dizer a merda que eu quiser agora, porque agora virou o que virou, né? Então, assim. Em um certo andar, né, patamar, ótimo que você tá expressando sua ideia, sua opinião, é o seu direito de expressar... Mas não quer dizer que a sua ideia, a sua opinião é a verdade para todo mundo. Que a sua ideia, a sua opinião ou os seus valores
tem que ser aquilo para todo mundo. Então, acho assim, o que está acontecendo realmente hoje, no mundo todo até, vamos pôr nesse sentido, porque tá difícil, o ser humano, nós como pessoas, nós estamos perdendo aqueles valores de cuidar do próximo, cuidar das pessoas, né, que não tem como se ajudarem ou sair de uma certa situação, se colocar na situação daquela pessoa e pensar, pô, por que essa pessoa é assim? Você não sabe a história, você não sabe o que aquela pessoa passou para estar onde ela está hoje, para ter o tipo de opinião que ela tem. Então, eu acho assim, é importante todo mundo ter opinião, é importante todo mundo se expressar, mas tem que ter o respeito, tem que ter mais empatia e tem que ter mais senso de comunidade, que eu acho que é o que está faltando. Hoje em dia é muito comum usar a religião dentro da política, o que eu discordo totalmente. Acho que religião é uma coisa pessoal, religião é uma coisa que constrói você como pessoa, você tem essa sua fé, você tem as coisas que você acredita e você prega, mas não é a sua religião que vai determinar o que todo mundo num país vai fazer. Então, acho a questão do aborto que você comentou, a religião não concorda. Eu não sou a favor, eu pessoalmente, Liciane, não faria um aborto. Não está em mim fazer. Mas não é porque eu não faria que eu não acho que tem que ter uma lei para proteger e dar apoio para quem tem essa escolha de fazer. É a escolha dela, ela que vai pagar o pecado que ela está cometendo, é ela que vai acertar as contas dela com Deus, com Jesus, é ela. Você não tem parte naquilo se você apoia ou não apoia uma lei de aborto. Então, acho assim, a gente tem que começar a respeitar a decisão de cada pessoa, ter mais responsabilidade nas coisas que você fala, porque palavra dói, agride muito, muito, muito as pessoas, ainda mais hoje na internet, que você pode pular o que você quiser, você não precisa olhar na cara da outra pessoa pra falar o que você tá pensando. Bem fácil, né, assim... Eu fico pensando nessas pessoas que postam certos comentários, se eu encontrar na rua, eu tenho coragem de falar. Aquela mesmo comentário na minha cara, não tem. É igual então, mensagem de texto, né? É mais fácil você mandar mensagem que você ligar. Então vamos ter mais responsabilidade nesse sentido. Segura as palavras, pensa bem antes de você falar. Pensa se você gostaria de ser tratado dessa forma como você está tratando outras pessoas. Respeite a opinião das outras pessoas e tenha mais empatia. No mundo hoje é o que está faltando. É você se pôr no lugar das outras pessoas, se colocar numa situação para que você possa ter uma opinião diferente e talvez até mudar a opinião, a forma, a atitude como você vê. Eu vi uma pessoa falando outro dia que na posição de poder que essa pessoa tá, ela pode tratar uma pessoa do jeito que ela quiser, porque ela tá numa posição de poder. Mas ela escolheu não fazer aquilo. Entendeu? Então, acho que é tudo uma escolha. Então, vamos fazer umas escolhas mais saudáveis, umas escolhas com mais responsabilidade e vamos parar de ficar culpando as outras pessoas pelas coisas que a gente não tem o cunhão para admitir que a gente errou, que a gente tá cometendo um abuso com alguém, ofendendo. Então, deixa eu só vamos comentar uma melhorar. Coisa. Deixa eu só comentar uma coisa que você falou agora, me lembrou que eu ia falar isso antes. Eu não quero dizer de maneira alguma, acho que nenhuma de nós quer dizer que todo eleitor do Bolsonaro é uma pessoa ruim, entendeu? Exatamente. Então tem muita gente que está desinformada, tem muita gente, inclusive, que isso vem meu segundo ponto. As pessoas estão confundindo posição moral com posição política, entendeu? O que você acredita em relação à moralidade é uma coisa. Peça isso do seu pastor, do seu... De repente até do seu professor, de pessoas assim relacionadas a você naquela esfera. E você pode sim pedir esse posicionamento moral. Agora, de um político, você pede posicionamento político. Você vota por um político pelo posicionamento político dele. Então, a gente está confundindo moralidade com política. E, de repente, é por isso que essas pessoas que a gente considera pessoas boas, assim, sabe? Pessoas que não são necessariamente racistas ou homofóbicas ou machistas, mas estão apoiando esse candidato porque eles estão confundindo, então, certas mensagens moralistas com posicionamento político. Então, era basicamente isso que eu ia dizer. Eu queria só pedir uma coisa, a gente queria pedir desculpa em nome dessas pessoas que estão ofendendo os nordestinos. A gente tem uma nordestina aqui com a gente. Eu ia dizer agora mesmo, Alana, cheiro lindo pro meu Nordeste. Eu queria muito falar sobre isso, porque eu não sou nordestina, eu sou do Rio, mas o meu pai, ele era pernambucano.
de Recife, e me magoou muito. Eu vi muitos amigos meus do Rio de Janeiro colocando lá que a culpa desse segundo turno era dos nordestinos, porque os nordestinos, eles são um povo burro. Eles escreveram assim, tá, gente? E isso me magoou pra caramba, principalmente porque a Lana é minha amiga, e me doeu, porque como ele tava falando sobre empatia, eu me coloquei no lugar dela, e é muito triste de ver gente que eu conheço, que eu cresci junto, sendo tão xenofóbica, com discurso de ódio, com tanta ignorância, ofendendo um povo tão sofrido quanto o povo nordestino, porque você tá no Rio de Janeiro, querido. Aí é bem difícil também, mas você não sabe o que é tá no Nordeste, eu também não sei. Você não sabe o que é crescer sem nada, sem ter acesso à educação, sem ter acesso... Desculpa aí. Nem todo nordestino passa por isso não, tá? Sim, amiga. Não é tão difícil ser nordestino assim, não. Porque sim, nem todo nordestino vive na seca e no Agreste. Mas tem muita gente que vive na seca. Mas é mais importante dizer que cheiro lindo pro meu Nordeste. Fez muito bem. Mostrou pro resto do país que vocês têm capacidade de pensar moralmente e politicamente distintamente. E é isso que eu queria dizer. Cheiro Nordeste! E ficou aí, por hoje é só. Quer Cheiro dizer... Pontal do Paraná. Você falou você não sabe. Pontal do Paranapanema. Beijo pro Rio de Janeiro, que infelizmente tem o Bolsonaro aí, que também, né, tá no Rio de Janeiro, então ferrou com tudo. E eles nunca! Agora eu vou falar de São Paulo, né? Nossa, o Paulo tá me deixando... Nossa Senhora. Tá me deixando decepcionada, mas anyway. Mas por hoje é só, essa conversa aí vai ainda rolar com certeza, mas foi só um pouco das nossas ideias e sentimentos quanto a esse assunto super polêmico. Manda um e-mail pro ginasemfronteira@gmail.com dizendo quantos amigos você perdeu depois dessa eleição. Já fazer uma contagem, né, pra saber, porque todo mundo tá se lascando nessa história aí. E segue a gente lá no Instagram, Gina Sem Fronteira, no Facebook, Gina Sem Fronteira, YouTube, todo mundo lá, Gina Sem Fronteira, escuta lá nossos episódios. E o podcast, não sei a plataforma que você usa, mas procura lá que você acha. Spotify, iTunes, Google Play, tá em tudo que é lugar. Só pôr o nome, só botar no Google o que você acha aí. Procura lá que uma hora você acha. A parte técnica, tá muito engraçado. A gente tá em todo lugar, viu, gente? Gente, muito amor aí, menos ódio e vamos que vamos. Se o Bolsonaro ganhar, Deus é mais. Deus é mais. Só Deus. Só Deus salva, né? Só Jesus.